Vamos lá, pessoal. Aqui está o Baldacinho para tratar de uma coisa muito importante. Eu quero com vocês trazer agora a informação, né? Especialmente a leitura sobre essa implosão política que aconteceu no clube. Porque vocês precisam saber o que isso significa para o Internacional. Eu sempre digo para vocês que eu odeio, tenho nojo de política de futebol. Nojo, procuro me manter afastado. Mas não significa que eu não entenda. Não significa que eu não esteja inteirado, porque é meu compromisso com vocês trazer todas as informações. A gente, e vocês e eu, gostaríamos de estar aqui discutindo o time que vai jogar amanhã. Não tem problema. É o melhor e é o que a gente gosta de fazer. Daqui a pouco, às 9 da noite, eu vou gravar um Internews. Tem nome novo surgindo como possibilidade para substituir o Edenilson que está saindo. Tem time para o jogo de amanhã importantíssimo. Tem um monte de coisa. Sobre o Cudê, algumas coisas importantes que eu quero falar. Mas agora é isso. E vocês vão ficar aqui e vão assistir porque vocês precisam saber de como as coisas estão acontecendo. Houve uma implosão política no Internacional. O presidente Marcelo Medeiros há pouco concedeu uma coletiva em que ele confirmou o desligamento de Alessandro Barcelos da vice-presidência de futebol. Não só isso, a implosão política envolve composições políticas no Internacional. Quando o presidente Marcelo Medeiros se elegeu lá atrás, ele se elegeu com uma aliança política, que tinham outras vertentes políticas, como, por exemplo, o Academia Colorada, que é um grupo político que tem o Alessandro Barcelos como o homem forte, o Convergência Colorada, enfim, são vários grupos políticos. Convergência Colorada foi uma aliança. Então, assim, o que acontece? Sai o Alessandro Barcelos porque este é oficialmente o homem mais forte a concorrer pela oposição à presidência do Internacional. Houve uma união selada, documentada e oficializada pelas oposições do Inter, envolvendo Convergência Colorada, Academia Colorada e especialmente o I9, que foi um grupo político e é um grupo político que sempre foi de oposição ao Marcelo Medeiros. Esta união pegou de surpresa o presidente Marcelo Medeiros, que entendeu da seguinte forma: olha, eu não posso seguir no que ainda tenho no resto da minha gestão com opositores oficiais aqui dentro. Seria mais ou menos como dormir com o inimigo, né? É o que pensa o presidente Marcelo Medeiros. Então ele promoveu o afastamento de Alessandro Barcelos. Segundo o presidente, para entender o que foi. Foi o Alessandro que pediu para sair ou foi o presidente que demitiu o Alessandro? Houve um entendimento do Conselho de Gestão do Internacional que essa era uma situação insustentável e houve uma recomendação para que os homens da direção, e não é só o Alessandro Barcelos do futebol, é o Nelson Pires do marketing, é o Gumbert da administração e patrimônio, são outras pastas importantes, é o Flávio Ordoc, que era da assessoria especial à presidência, ouvidoria, tem muitas outras situações, outros cargos no clube que eram destes homens que hoje são oficialmente de oposição. Então o que acontece? Sugeriu o Conselho de Gestão a estes nomes que colocassem seus cargos à disposição. O que aconteceu e o presidente aceitou a colocada dos cargos à disposição e desligou-os do clube. Aí tu vai me perguntar o seguinte, o que significa isso para a eleição presidencial? Gente, para resumir isso, porque depois eu quero falar no que afeta o futebol, para resumir isso, tá? Hoje, o candidato à presidência do Internacional pela gestão é Alexandre Chaves Barcelos, que é atual vice-presidente eleito, que considera que não haverá impeditivo, que eu já falei para vocês, de Profut e do Estatuto do Clube em relação a concorrer de novo. Ele considera que não está concorrendo ao mesmo cargo de antes, e sim a um cargo diferente, então ele vai ser o candidato da gestão. Alexandre, não confundam, Alexandre Chaves Barcelos. E o Alessandro Barcelos, que era o vice de futebol até pouco tempo atrás, deve ser o principal candidato da oposição. Mas provavelmente vai haver uma terceira via. O atual presidente do Conselho Deliberativo do clube deve lançar candidatura, José Aquino Flores de Camargo. Então, AAA, Alexandre, Alessandro e Aquino. 3 candidatos à presidência do clube. Afeta o futebol? A política está entrando no vestiário, que é sempre uma grande preocupação? Bom, o ato de hoje foi um ato político, não é um ato técnico. O Alessandro Barcelos não está sendo desligado do futebol porque o presidente considerou que o trabalho dele era ruim, não é isso. Desligou por essa questão política. A interferência no vestiário, se trabalharem bem, não. Se trabalharem bem essa transição, não. E é isso que eu cobro. O presidente Marcelo Medeiros deixou agora o Rodrigo Caetano,
como grande comandante do vestiário. E garantiu o presidente Medeiros, nesta coletiva, que ele vai se jogar de cabeça, junto com o Caetano, no departamento de futebol, e estar junto para as decisões a partir de agora. A grande preocupação das pessoas é o seguinte: o Eduardo Cudê tinha uma relação com o Alessandro Barcelos. O fato do Alessandro estar sendo desligado poderia causar algum tipo de cisânia ou incomodação ao Eduardo Cudê, que daqui a pouco poderia, por conta disso, deixar o Internacional? A atual gestão acredita que não. Houve uma preocupação de muitos colorados nas redes sociais, aqueles que querem que o Cudê continue no Inter, porque tem uma parcela que quer que o Cudê vá embora, depois do Grenal, enfim. Mas há uma preocupação em relação a isso. Mas a gestão acredita que não vai haver nenhum movimento, nenhum estremecimento de vestiário com a saída do Alessandro Barcelos. O fato é, minhas senhoras e meus senhores, que nós temos a partir de agora um restante de ano que nós temos chances em todas as competições, e que nós precisamos ir bem em todas as competições. O que isso influenciaria politicamente? O Alessandro Barcelos sai neste momento com algum apoio popular. Algumas pessoas da atual gestão acreditam que, se o Inter for muito bem a partir de agora, se recuperar, for campeão, perde o Alessandro esse respaldo popular, porque melhorou depois que ele saiu. Aquelas coisas da política de futebol que eu não gosto, porque daqui a pouco pode envolver gente secando o próprio clube para ter fortalecimento político. E acontece, tá? Tem gente que seca o próprio clube para ganhar poder. Por isso que eu tenho nojo da política de futebol. Implosão política, movimento conturbado, o momento do Inter no campo é ruim em desempenho e resultado dos últimos jogos, especialmente em Grenal, e tudo isso ainda acontece. O que a gente espera é que tenham capacidade, a partir de agora, de colocar as coisas nos lugares. Que o Inter consiga navegar até o restante da gestão Medeiros em um mar um pouco mais calmo, para que a gente continue efetivamente, e neste momento estamos, brigando pelos títulos que temos à frente. Essa é a minha grande preocupação. Quem vai ser o presidente do Inter? Qual movimento tem mais chance e tal? Isso não me incomoda. O que me incomoda é eu continuar torcendo por um time no restante desse ano que melhore seu desempenho e que vá brigar por títulos. Até mais com o Inter News, com muita informação importante.